Que Deus nos livre de todo pecado, especialmente daqueles que são mais graves e odiosos à vista do Senhor, o pecado de recusar e desprezar a graça. Meus irmãos, vamos abrir a palavra de Deus no livro dos Salmos, no Salmo 18, e vamos fazer a leitura do versículo 30 até o versículo 50. Hoje eu vou encerrar a exposição deste salmo. Eu já fiz 2 sermões nele, hoje eu vou concluir. Vou falar de maneira mais breve sobre os versículos, não dando tantos detalhes, mas já está na hora, né? Já é o 3º sermão no Salmo 18, vamos encerrá-lo hoje, com a graça de Deus. Salmo 18, do verso 30 até o verso 50. Eu peço que os irmãos acompanhem a leitura da palavra do nosso Deus, que nos diz assim: O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada, ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Pois quem é Deus senão o Senhor? E quem é rochedo senão o nosso Deus? O Deus que me revestiu de força e aperfeiçoou o meu caminho, o que deu aos meus pés a ligeireza das corças e me firmou nas minhas alturas, o que adestrou as minhas mãos para o combate, de sorte que os meus braços vergaram um arco de bronze. Também me deste o escudo da tua salvação, a tua direita me susteve, e a tua clemência me engrandeceu. Alargaste sobre meus passos o caminho, e os meus pés não vacilaram. Persegui os meus inimigos e os alcancei, e só voltei depois de haver dado cabo deles. Esmaguei-os a tal ponto que não puderam levantar-se. Caíram sob meus pés. Pois de força me cingiste para o combate, e me submeteste os que se levantaram contra mim. Também puseste em fuga os meus inimigos, e os que me odiaram eu os exterminei. Gritaram por socorro, mas ninguém lhes acudiu. Clamaram ao Senhor, mas ele não respondeu. Então os reduzi a pó ao léu do vento, lancei-os fora como a lama das ruas. Das contendas do povo me livraste, e me fizeste cabeça das nações. Povo que não conheci me serviu. Bastou-lhe ouvir a minha voz, logo me obedeceu. Os estrangeiros se me mostram submissos. Sumiram-se os estrangeiros, e das suas fortificações saíram espavoridos. Vive o Senhor, e bendita seja a minha rocha. Exaltado seja o Deus da minha salvação, o Deus que por mim tomou vingança e me submeteu povos. O Deus que me livrou dos meus inimigos. Sim, tu que me exaltaste acima dos meus adversários e me livraste do homem violento. Glorificar-te-ei, pois, entre os gentios, ó Senhor, e cantarei louvores ao teu nome. É ele quem dá grandes vitórias ao seu rei e usa de bondade para com o seu ungido, com Davi e sua posteridade, sua descendência, para sempre. Vamos orar, meus irmãos, pedindo a Deus que nos ilumine. Ó Deus, a tua palavra, como acabamos de ler, é palavra aprovada. Como lemos ainda em outro salmo, a palavra do Senhor é pura, depurada 7 vezes, tal qual prata em cadinho de barro. Não há nenhuma mistura, nenhum defeito, não há nenhum problema presente na comunicação entre os homens, como bajulação, como malícia, nas palavras do Senhor. A palavra do Senhor é pura e aprovada, e estamos diante dela agora, ó Deus. E rogamos que pelo teu Espírito tu nos dês entendimento da verdade, mais do que isso, que tu nos faças como aqueles homens descritos no livro do profeta Isaías, aqueles que temem e tremem diante da palavra de Deus. Palavra que nos fala sobre o reino bendito de teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, o descendente de Davi, a quem o Senhor constituiu como cabeça das nações. E como há pouco orou teu servo, nós te bendizemos porque este evangelho, o evangelho do reino do Senhor Jesus, ultrapassou os mares, se espalhou pelos continentes e chegou até nós. E agora, em nossos lábios, o Senhor Jesus Cristo glorifica o teu nome entre os gentios. Louvado seja o teu nome, Senhor, pelo teu reino. Dá-nos a graça de sermos súditos, servos, submissos do Senhor. Livra-nos da rebeldia, porque os rebeldes serão por ti mesmo esmagados. Porque o Senhor haverá de reger com cetro de ferro as nações, e aqueles que encontram refúgio no Filho serão bem-aventurados. Mas aqueles que
se revoltam e não se deixam advertir, serão turbados no dia da ira do nosso Salvador. Tem misericórdia de nós e nos abençoa, é o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu gostaria de começar esta exposição fazendo um exercício bíblico, especificamente sobre um tema fundamental da palavra de Deus, que é o tema do reino, o reino de Deus nas Escrituras. Obviamente, eu vou falar para os irmãos aqui de maneira bem resumida, mas eu gostaria de mostrar aos irmãos, de maneira breve, como esse tema é retratado na palavra de Deus ao longo das Escrituras. Primeiro, é importante que observemos uma coisa. A Escritura afirma com clareza que o Senhor Deus é o Senhor de toda a criação. Ele é o Rei de toda a terra, não apenas de parte dela, mas de toda a terra. Há um salmo da palavra de Deus, o Salmo 47, versículo 2, que nos diz assim: pois o Senhor Altíssimo é tremendo, é o grande Rei de toda a terra. Deus é o Rei de toda a terra. Essa é uma declaração cristalina da palavra de Deus. Há algumas pessoas, inclusive, que gostam de chamar este reino do Senhor, este reino universal de Deus, de reino cósmico. O Senhor criou todas as coisas, criou o universo e Ele governa sobre toda a criação. Essa é uma verdade indiscutível da palavra de Deus. Deus é o Senhor, é o Rei de toda a terra. Porém, desde o início, irmãos, notem bem, desde o início, em sua sabedoria, o Senhor Deus decidiu exercer sua autoridade sobre o seu reino cósmico, sobre o seu reino que se estende por toda a criação, através de alguém designado por Ele para tal. Poderíamos dizer, portanto, que Deus decidiu estabelecer um mediador, alguém que seria o mediador de sua autoridade. O primeiro indivíduo que recebeu essa tarefa foi Adão. Adão era um mediador da autoridade divina. Era alguém a quem Deus estabeleceu como um governante sobre a criação, evidentemente, debaixo da autoridade de Deus. Há um autor que eu gosto muito e tenho feito referência a ele aqui nas palavras que estou dirigindo aos irmãos, que ele chama Adão de vice-gerente ou de gerente de Deus, porque o gerente é aquele que manda, mas que não é dono daquilo sobre o qual exerce autoridade. Assim era Adão. Adão não era o dono da terra, o dono de todas as coisas era o Senhor, é o Senhor. Mas Deus estabeleceu como o mediador de sua autoridade, como aquele por meio de quem Deus governa sobre a criação. Mas o problema da Escritura, e aqui eu estou apenas no início da história, e eu vou ser bem resumido, prometo, o problema é que esse primeiro mediador da autoridade de Deus caiu em pecado, caiu em desgraça, sucumbiu ao diabo, aquele que é retratado nas Escrituras como o príncipe de um reino que é chamado de mundo e que poderíamos chamar de reino parasita, um reino que existe no meio da boa criação de Deus e que tenta perverter e subverter o reino do Senhor. Adão caiu, sucumbiu diante da tentação daquele que é o príncipe de um reino contrário, oposto ao reino de Deus. E aí, agora, resumindo bastante a história, para corrigir este problema, o problema criado pela queda de Adão, o que o Senhor Deus fez? O que o Senhor operou para manter um mediador de sua autoridade real na terra? O que o Senhor Deus fez? O Senhor Deus escolheu da família de Abraão uma tribo, a tribo de Judá. E desta tribo o Senhor escolheu uma família, a família de Jessé. E desta família o Senhor Deus escolheu um homem, Davi. E com este homem Deus fez uma aliança que envolvia a construção de uma casa ou de uma dinastia, por meio de Davi e de seus descendentes, melhor dizendo, por meio de Davi e especialmente de seu descendente supremo, o Senhor Jesus Cristo. Deus restaura a sua autoridade divina mediada na terra. Deus estabelece um rei mediador que medeia a autoridade divina sobre toda a criação.
É isso que lemos em 2 Samuel, capítulo 7. Ali lemos a respeito da bendita aliança que o Senhor Deus estabeleceu com Davi, a aliança que era o exato oposto do que Deus havia feito com Saul. Deus levantou Saul para governar, mas quando Saul morreu, a dinastia de Saul foi eliminada, acabou. Mas com Davi, o Senhor Deus fez a promessa de que depois dele, ele levantaria um descendente que reinaria para todo o sempre. Como bem disse um estudioso do livro dos Salmos, cada cristão sabe que este rei não é outro senão Jesus, o Messias, o Cristo. Os reis davídicos do Antigo Testamento estabeleceram o reino de Deus em maior ou menor extensão. Lembrem-se disso. Ora, os descendentes de Davi eram piedosos, ora, eram homens ímpios, e o reino de Deus era estabelecido de forma mais extensa ou de forma menos extensa. Mas é em Jesus que a promessa divina de um rei que governaria sobre todas as nações, que expandiria o reino de Deus por toda a terra, é em Jesus que essa promessa se cumpre, porque Jesus é o evangelho do reino, a boa notícia de que através de um descendente de Abraão, de um descendente de Davi, ele governaria sobre todas as nações. Ele exerceria a sua autoridade através deste mediador. Por que eu estou falando disso para os irmãos? Fazendo essa breve introdução sobre o tema do reino de Deus nas Escrituras. Porque este salmo, especialmente a parte que nós lemos do verso 30 até o verso 50, fala do reino de Deus, especificamente da capacitação que Deus concede ao seu mediador, a Davi e a sua posteridade ou seu descendente, a capacidade que o Senhor concede ao seu ungido para que este exerça autoridade em nome de Deus. Ele fala de Davi, mas, e precisamos ler o Salmo desta maneira, como cristãos que somos, ele fala de alguém, profeticamente, fala de alguém superior a Davi, o seu descendente, como lemos no versículo 50. Deus usa de benignidade para com o seu ungido, com Davi e sua posteridade. A palavra aqui traduzida por posteridade é a palavra descendência ou a palavra semente. A mesma palavra que aparece em Gênesis capítulo 3, versículo 15. O descendente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente. Deus exerce benignidade, misericórdia, fidelidade para com Davi e, sobretudo, com o seu descendente, Cristo, aquele por meio de quem Deus exerce sua autoridade real. De forma resumida, a mensagem dos versos que lemos é esta: o Senhor capacita o seu ungido para governar seu reino e expandi-lo para as nações. Esse texto fala especificamente sobre isso, sobre a capacitação divina de seu ungido para que ele seja o mediador de sua autoridade, que governe o reino de Deus, figurado em Israel, e que expanda este reino para todas as nações. Comecemos aqui com a primeira parte do Salmo, que vai do verso 30 até o verso 36. Aqui nós encontramos a verdade de que o Senhor capacita o rei. O Senhor capacita o rei. Vejam, irmãos, nas Escrituras, uma verdade é claríssima. Para que uma pessoa haja como mediador da autoridade divina no ofício real, como um rei de Israel, para que alguém desempenhe essa tarefa, no meio de diversas demandas que o Senhor exige deste indivíduo, uma delas é ter de lidar com aqueles que não aceitam a autoridade do Senhor, com aqueles que desprezam a Deus e os seus mediadores. É exatamente o que lemos em diversos salmos até aqui, e inclusive neste Salmo 18. O rei de Israel, o ungido de Deus, o mediador da autoridade divina, tinha de lidar com muitos adversários de Deus e adversários dos ungidos de Deus. E para realizar essa tarefa, a tarefa de lidar com inimigos, de enfrentar opositores cruéis e poderosos,
para desempenhar essa tarefa com êxito, uma tarefa amarga, uma tarefa árdua, era necessária uma capacitação do Senhor. E é exatamente isso que encontramos nestes versos, do verso 30 até o verso 36. Deus concedendo habilidades, valências, para que o seu ungido enfrente os seus adversários de maneira eficaz. Notem, Davi começa essa sessão, aí no versículo 30, celebrando com uma palavra que celebra a fidelidade divina. Vejam como ele começa o versículo 30. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada, ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Caminho perfeito, palavra provada. O que Davi quer dizer com isso? Calvino expressou muito bem, explicou muito bem a expressão caminho de Deus. Ele diz o seguinte: a expressão o caminho de Deus é perfeito não é aqui tomada no sentido de sua vontade revelada. Davi não está falando dos mandamentos de Deus que nos são comunicados nas Escrituras e que de fato são um caminho perfeito. Isso é verdade, mas não é disso que Davi está falando. Do que Davi fala, segue Calvino? Ele fala de seu método de tratar com o seu povo. O significado, pois, consiste em que Deus jamais desaponta ou engana a seus servos, nem os esquece em tempos de necessidade, mas fielmente defende e sustenta aqueles a quem uma vez tomou sob sua proteção. Portanto, ao falar do caminho perfeito de Deus, Davi está falando da fidelidade divina. O caminho, a maneira como Deus lida conosco é uma maneira perfeita. Quando necessitamos, quando estamos em tempos de necessidade, debaixo de vis e cruéis ataques, Ele não nos abandona. Mas uma vez que nos tomou sob sua proteção, Ele fielmente nos sustenta e nos defende. É da fidelidade de Deus que Davi está falando aqui. E isso fica ainda mais claro quando ele afirma que a palavra de Deus é aprovada. E com isso, o que Davi faz? Tal qual fizera no Salmo 12, versículo 6, Davi compara a palavra de Deus com os metais preciosos, especificamente a prata, que para ser valorosa, para ter valor agregado a si mesma, precisa ser purificada de toda sujeira que porventura haja nela. A prata era colocada no fogo para ser purificada e então servir como moeda de troca, para possuir valor. Tal qual a prata depurada 7 vezes em cadinho de barro, diz o Salmo 12, versículo 6, assim é a palavra de Deus. A palavra de Deus é fiel, está livre de toda e qualquer corrupção. Na palavra de Deus não há qualquer grau de impureza, nem o menor deles. Ela é pura, não é contaminada pelos defeitos que existem na comunicação humana. É uma palavra fidedigna, a ponto de o apóstolo Paulo dizer: seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem. A ponto de o Salmo 119, verso 140 dizer: puríssima é a tua palavra, por isso o teu servo a estima. Davi, portanto, está dizendo que o Senhor é fiel no cumprimento de suas promessas, no cumprimento da promessa de capacitar o seu ungido para enfrentar adversários poderosos. E por que Deus age dessa maneira? Davi segue falando do Senhor antes de descrever a capacitação que o Senhor lhe concede. Por que Deus age assim? Porque Deus é fidedigno, fiel às suas promessas. Davi explica, porque Deus, ao contrário dos falsos deuses, adorados pelos povos vizinhos de Israel, que viviam ao redor de Israel, deuses falsos que tantas vezes seduziram os israelitas, ao contrário destes, o Senhor é o único Deus vivo e verdadeiro, aquele que jamais desaponta seus servos, aquele que cumpre com perfeição e fidelidade as promessas de segurança e livramento que faz ao seu povo. Davi questiona no versículo 31, quem é Deus senão o Senhor? E quem é rochedo senão o nosso Deus? Deus é único e incomparável, e esse Deus único e incomparável capacita o seu servo, o seu rei, o seu ungido, para desempenhar a sua tarefa de maneira apropriada. A partir do versículo 32, portanto, até o versículo 36,
Depois de descrever o Senhor como Deus fiel, Davi apresenta as habilidades que o Senhor lhe concede para agir em favor do seu reino, para ser o mediador da autoridade divina em Israel. E vejam que a partir do versículo 32, eu não vou explicar essas frases todas em detalhes, mas vejam como Davi descreve a capacitação divina. Quem é Deus? Quem é este Deus incomparável que age em favor de seu povo? Verso 32, é aquele que me reveste de força e aperfeiçoa o meu caminho. É o Deus que dá força ao fraco, que conduz este seu servo por um caminho reto, um caminho que produz resultados abençoados. Versículo 33, ele é aquele que dá aos meus pés a ligeireza das costas e que me firma nas minhas alturas. Versículo 34, ele é aquele que adestra as minhas mãos para o combate, de sorte que os meus braços vergaram um arco de bronze. Pensem bem, irmãos, se você pegar um arco feito com madeira, será difícil você vergar este arco. Davi aqui usa uma hipérbole para referir-se à capacitação que o Senhor lhe concede. Deus é aquele que capacita o seu ungido para mediar a autoridade divina. Mas Deus não apenas concede habilidades de ataque, o Senhor também concede instrumentos de defesa para Davi. No versículo 35, ele diz que Deus é aquele que lhe concede o escudo de sua salvação, aquele que o sustém com a sua destra, porque é a destra do Senhor que nos alcança vitória, como lemos no Salmo 18, como lemos em Êxodo capítulo 15. E Deus é aquele que com sua clemência engrandece Davi. Meus irmãos, eu não sei se vocês sabem, mas a palavra clemência, na verdade, é a palavra humildade. E essa é a única vez no Antigo Testamento que a palavra humildade é aplicada a Deus. E eu vou dizer para os irmãos o que eu entendo do uso desta palavra em relação ao Senhor. Eu entendo basicamente o seguinte, meus irmãos: as Escrituras declaram que o nosso Deus é majestoso, que Ele é alguém exaltado, que não pode ser comparado com os deuses dos povos, que não pode ser comparado com a sua criação. Ele é aquele que cavalga sobre as nuvens, que é incomparável. Ele é aquele que está assentado sobre os querubins, e a terra, os homens, os moradores deste mundo são o estrado dos pés do Senhor. Deus é majestoso, Deus é elevado, Deus é o Altíssimo, conforme lemos nas Escrituras. Mas esse Deus exaltado, esse Deus majestoso, esse Deus grande, que está acima de tudo e de todos, é aquele que condescende. Digamos entre aspas, é aquele que se humilha, que vem até nós para falar conosco. Calvino, falando a respeito da condescendência divina, especialmente no que diz respeito à Escritura, diz que Deus é como uma ama, uma mulher que amamenta o seu filho, e quando o seu filho está um pouco agitado, está um pouco agoniado, grunhindo e gemendo, aquela mulher balbucia alguns sons no ouvido daquela criança e aquela criança entende. É assim que Deus nos trata. Ele condescende conosco, Ele desce até nós. Ele não é apenas aquele que habita nos altos céus, Ele também é aquele que habita com o quebrantado e com o contrito. A nossa confissão de fé fala a respeito disso, que tudo que podemos desfrutar de bom do Senhor, na verdade é por voluntária condescendência. No capítulo sobre o pacto, Deus condescendeu conosco. Nós poderíamos dizer, entre aspas, que Deus se abaixou para exaltar seus servos, para engrandecer os seus servos. Ele veio até nós das alturas, para que fôssemos elevados às alturas, para que fôssemos engrandecidos e para que os nossos pés fossem firmados nas alturas. E este Deus que capacita Davi, além de tudo, no final das contas, é aquele que alarga o caminho debaixo dos passos de Davi, para que ele ande sem medo de vacilar. Ele não estava andando numa corda bamba, num caminho estreito, mas num caminho largo. E é claro, irmãos, que aqui não há uma contradição com Mateus capítulo 7. É apenas uma figura diferente usada para descrever uma verdade divina. É para fazer referência à segurança que o Senhor Deus nos concede. O Senhor capacita o seu servo para mediar a sua autoridade. Mas vejam, meus irmãos,
Como eu disse no início, quando lemos este salmo, não devemos olhá-lo apenas da perspectiva do que Deus fez em Davi. Davi é um tipo de Cristo. Por isso, quando lemos estas palavras, devemos nos lembrar da capacidade que o Senhor concede não apenas a Davi, mas ao seu ungido supremo, ao Senhor Jesus Cristo. Jesus é descrito na palavra de Deus como aquele que foi habilitado pelo Senhor para realizar sua obra, para ser o mediador da autoridade divina, para ser o mediador de Deus no ofício real. E quando isso aconteceu? Quando o Senhor enviou o seu Espírito sobre o Senhor Jesus Cristo. Ali, naquela gloriosa ocasião, no batismo de nosso Senhor Jesus Cristo, deste evento nós lemos em Atos capítulo 10, versículo 38. Vocês ouviram como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Assim como o Senhor Deus capacitou Davi para exercer autoridade sobre Israel, ele capacitou o grande rei descendente de Davi, Jesus, que era ao mesmo tempo descendente e senhor de Davi, para exercer domínio e para enfrentar os terríveis inimigos do Senhor e de seu reino. Essa é a primeira verdade, o Senhor capacita o rei. A segunda verdade vai do verso 37 até o verso 42, e é a verdade de que o Senhor concede vitórias ao rei. O Senhor concede vitórias ao seu ungido. O Senhor habilita o seu servo para exercer sua atividade, sua autoridade divina, e ao mesmo tempo que faz isso, o Senhor o capacita para que nas batalhas contra os adversários do reino, o ungido do Senhor alcance vitória. De forma, eu estou sendo breve, poderíamos falar muitas coisas sobre estes versículos, mas de maneira bem concisa, notem que do verso 37 até o verso 42, nós temos ações de 3 personagens distintos. Verbos que descrevem as ações de Davi, verbos que descrevem as ações do Senhor e verbos que descrevem as ações dos inimigos do Senhor. Vejam como isso está presente aqui nestes versos. Primeiro, as ações que retratam aquilo que Davi, os verbos que retratam as ações de Davi. Todos os verbos dessa seção, associados com aquilo que Davi realizou, têm relação com vitórias memoráveis que ele alcançou contra os seus adversários. Vejam no versículo 37, persegui os meus inimigos e os alcancei, e só voltei depois de haver dado cabo deles. Versículo 38, esmaguei-os a tal ponto. Versículo 40, eu os exterminei. Versículo 42, então os reduzi a pó, ao léu do vento, lancei-os fora como a lama das ruas. Aqui eu li todos os verbos que retratam ações de Davi, e todos eles retratam um tipo de vitória sobre os adversários, que é uma vitória definitiva, uma vitória acachapante sobre os adversários do reino de Deus. Mas por que Davi alcançou vitória sobre os seus opositores? Por que ele alcançou vitória tão marcante contra os inimigos de Deus e de seu reino? Porque era o próprio Deus quem pelejava em favor de Davi e que lhe concedia vitórias. Notem que, além de falar das ações de Davi, o texto também descreve as ações do próprio Deus. Versículo 39, por que Davi esmagou seus inimigos? Vejam, pois de força me cingiste para o combate, e me submeteste os que se levantaram contra mim. Versículo 40, também puseste em fuga os meus inimigos. Por que Davi alcançou vitória, irmãos? Por que Davi triunfou sobre os seus adversários? Muito simples, porque Deus pelejava por ele. Eu tenho insistido nessa verdade para os irmãos nos sermões que faço, tanto no livro dos Salmos quanto no livro dos Juízes. Vitória e derrota estão nas mãos do Senhor. O povo de Deus não vence porque é poderoso ou perde porque é fraco. O povo de Deus vence porque Deus está com ele. O ungido de Deus alcança vitória porque Deus peleja em seu favor. Davi aprendeu isso e ele descreve isso com beleza e precisão singulares numa batalha que ele enfrentou contra um dos seus piores adversários, contra Golias.
Na batalha contra Golias, Davi deixou bem claro que todos os seus êxitos não vinham dele mesmo, de sua habilidade militar, vinham do Senhor. Primeiro ele começa dizendo para Saul, em 1 Samuel, capítulo 17, versículos 36 e 37. Primeiro ele começa dizendo para Saul o seguinte: o teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso, e me livrará das mãos deste filisteu. De onde vinham as vitórias de Davi? Do Senhor. Era Deus quem lhe concedia livramento. Essas são as palavras ditas por ele a Saul. Mas depois ele se dirige a Golias na batalha, quando insultado por aquele gigante, aquele homem hábil, treinado na guerra, experiente, um militar experiente, o que Davi diz ao filisteu? Versículo 45 de 1 Samuel 17. Tu vens contra mim com espada e com lança, e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo, vejam de onde vem a vitória. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves dos céus e às bestas feras da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. De onde vêm as vitórias do ungido de Deus? Do próprio Deus. A guerra pertence ao Senhor, e é o Senhor que entrega os inimigos de seu povo, os inimigos de seu ungido, nas mãos do ungido de Deus. É o Senhor quem nos concede vitória. Tudo que Davi alcançou, todas as vitórias que ele alcançou nas batalhas que enfrentou contra os seus adversários, tudo aquilo veio das mãos de Deus. Mas e quanto aos adversários? Vejam o contraste. Ao mesmo tempo em que Deus concede vitória a Davi, o Deus que peleja em favor de seu povo concede vitórias ao seu ungido, como os adversários do reino de Deus são descritos nestes versos. No versículo 39, eles são aqueles que se levantam contra Davi, são inimigos. No versículo 38, não puderam levantar-se, caíram sob meus pés. E depois, mais adiante, eu não anotei o versículo aqui, Davi afirma a respeito deles: gritaram por socorro, mas ninguém lhes acudiu. Clamaram ao Senhor, mas ele não respondeu. Verso 41. Essa é a sorte dos adversários de Davi. Enquanto Davi é o ungido de Deus, triunfante, que recebeu vitórias das mãos do Senhor, seus inimigos são aqueles que não puderam se levantar. Seus inimigos são aqueles que caíram sob seus pés. Seus inimigos são aqueles que gritam por socorro, mas ninguém lhes acode, nem mesmo o Senhor. E aqui é importante que expliquemos esta afirmação. Nem mesmo o Senhor lhes respondeu. Calvino, mais uma vez, explica estas palavras de maneira muito habilidosa. Ele diz: deve observar-se que ele aqui fala dos hipócritas, os quais nunca invocam a Deus sincera e verdadeiramente. Porquanto esta promessa jamais falhará. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Essa promessa nunca falha. Então, por que Deus recusou o pedido de socorro daqueles indivíduos? Calvino explica dizendo que eles eram hipócritas. E ele segue dizendo: portanto, Davi não diz que seus inimigos eram repelidos quando recorriam a Deus com sinceridade de coração, mas só quando, com sua costumeira insolência, pensavam que Deus era, por assim dizer, obrigado a conduzir e levar a bom termo suas perversas empresas, seus perversos empreendimentos. Então, notem, meus irmãos, que Deus recusou as orações desses indivíduos, não porque Deus está quebrando a promessa de estar perto daqueles que o invocam, mas porque estes homens eram hipócritas, homens maus, que trataram a Davi com desdém, o ungido do Senhor, e que agora são colocados debaixo do juízo de Deus.
O Senhor concede vitórias ao seu ungido. Mais uma vez, irmãos, eu insisto, Davi é um tipo de Cristo. É por essa, neste salmo, ele é descrito como um tipo de Cristo, como um rei que prefigura o grande rei, o Senhor Jesus Cristo. E é por essa razão que as vitórias descritas na palavra de Deus, concedidas a Davi, são vislumbres pálidos. São vislumbres fracos das grandes vitórias que o Senhor concedeu ao grande descendente de Davi, o Senhor Jesus Cristo. Quando lemos a respeito destas vitórias todas, não devemos fixar nossos olhos em Davi, devemos fixar nossos olhos em Cristo, aquele que foi habilitado por Deus para triunfar sobre os seus inimigos em nosso favor. Em Colossenses capítulo 2, versículo 15, nós lemos a respeito do triunfo de Cristo, que no seu momento de maior humilhação, no seu momento de vergonha, quando ele estava erguido sobre aquela maldita cruz, nós aprendemos ali na cruz, despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. O Senhor habilitou o seu ungido, o Senhor Jesus Cristo, para triunfar sobre os seus inimigos, sobre inimigos mais poderosos do que os de Davi, principados e potestades. Além disso, este rei que triunfou em sua humilhação, quando exaltado por Deus, também é descrito como um rei vencedor. Em Apocalipse capítulo 19, do verso 11 até o verso 16, Jesus é descrito como um cavaleiro vitorioso, como alguém que cavalga triunfante, como um cavaleiro que tem uma espada afiada que sai de sua boca, espada que representa o santo evangelho, e com esta espada o Senhor Jesus fere as nações, derrota e conquista os seus inimigos pelo poder do evangelho. Certamente Deus concedeu grandes vitórias a Davi, mas ele concedeu vitórias ainda maiores ao descendente de Davi, que era a semente daquele grande rei, mas que era também o Senhor daquele rei, o Senhor Jesus Cristo. Em terceiro lugar, do versículo 43 até o versículo 45, nós já vimos que o Senhor habilita o rei, que o Senhor concede vitórias ao rei, e também lemos agora nestes versos que o Senhor faz prosperar o reino através do rei. Notem que nos versos 43 a 45, nós lemos sobre a prosperidade, sobre o progresso do reino de Israel que o Senhor concedeu a Davi. Deus concedeu grandes bênçãos ao seu povo, ao reino de Israel, em duas esferas fundamentais no período de Davi. Primeiro, na esfera interna. Notem que Davi começa o versículo 43 dizendo assim: das contendas do povo me livraste. Aqui Davi está fazendo referência à pacificação do reino de Israel. Eu não sei se os irmãos já perceberam, mas no final do reino de Saul e no início do reino de Davi, havia uma divisão no meio do povo de Deus. Existiam aqueles que seguiam a casa de Davi, aqueles que estavam mais ao sul, em Judá, e existiam aqueles que seguiam a casa de Saul, especialmente após a morte de Saul. Um conflito, uma guerra civil, explodiu em Israel entre estas duas casas, a casa de Davi e a casa de Saul, governada por Isbosete e pelo grande general de Saul, seu tio Abner. E aquele conflito persistiu durante muito tempo. A palavra de Deus diz que durante muitos anos houve guerras entre a casa de Davi e a casa de Saul. Mas este reino que estava sendo enfraquecido por contendas e conflitos internos, este reino que era muito pequeno no tempo de Davi, agora, no tempo de Saul, melhor dizendo, agora experimenta paz. Deus concedeu paz interna ao reino de Israel. Ele livrou Davi de todas aquelas diversas contendas que afetavam o povo de Deus. Das contendas do povo me livraste. Mas notem, meus irmãos, que a ação divina, fazendo o reino prosperar nas mãos de Davi, não é apenas uma ação interna. Paz no meio do povo de Deus. O Senhor Deus também abençoou grandemente, fez prosperar de maneira impactante o reino de Deus na esfera externa. Notem que
a partir da segunda parte do versículo 43 até o versículo 45, nos é dito que o reino de Deus, que nos tempos de Saul era um pequenino reino, começou a expandir as suas fronteiras. Deus fez com que aquela pequenina nação do tempo de Saul, acossada por inimigos estrangeiros como os filisteus, lembrem-se que no tempo de Saul, Israel era uma pequenina nação sempre debaixo das ameaças dos filisteus. Israel era tão fraco, meus irmãos, na época de Saul, que quando o exército de Saul se reuniu, só 2 pessoas tinham armas de guerra. Vocês se lembram disso? Só Saul e seu filho Jonatas. Israel era uma nação periférica, marginalizada, acossada por inimigos estrangeiros, dividida internamente e sem prestígio internacional. Mas o que Deus faz através de seu ungido Davi? Deus pacifica a nação e torna aquela nação pequenina um reino grandioso. As fronteiras se expandem, as fronteiras são alargadas, porque o Senhor concedeu vitórias a Davi e por meio destas vitórias, Deus subjugou aqueles inimigos. Vejam o que Davi diz da ação do Senhor em seu favor. Ele diz que das contendas do povo me livraste, e o que Deus fez de Davi? Segunda parte do versículo 43, e me fizeste cabeça das nações. Um homem pequeno, de uma família pequena, pastor de um pequeno rebanho de ovelhas, se tornou, por ordem divina, por determinação do Senhor, o rei de Israel, e não apenas isso, cabeça das nações. Deus concedeu autoridade a Davi não apenas sobre Israel, mas sobre os territórios estrangeiros. Fez com que a influência de Davi não se limitasse a uma pequena nação, mas que se espalhasse por aquelas nações do antigo Oriente Próximo. Nós lemos a respeito dessas vitórias e expansão dos domínios de Davi em 2 capítulos do Antigo Testamento, em 2 Samuel capítulo 8 e em 1 Crônicas capítulo 18, que são textos paralelos. E nesses textos, uma afirmação se repete: o Senhor dava vitórias a Davi por onde quer que ia. De um rei de uma pequenina nação, Davi se tornou cabeça das nações, porque Deus lhe dava vitórias por onde quer que ele ia. Aqui, meus irmãos, também temos um cumprimento modesto, mas um cumprimento daquilo que nos é dito no Salmo de número 2, versículo 8, o Salmo que lemos: pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. De maneira débil, fragilizada, é verdade, temos aqui um vislumbre daquilo que Deus faria. Davi expandindo a influência do reino de Deus por todas as nações daquela região. Mas mais uma vez eu repito aos irmãos, Davi é um tipo de Cristo, e a prosperidade do reino em suas mãos é mais uma vez um vislumbre pálido da prosperidade do reino de Deus nas mãos do Senhor Jesus Cristo. É em Cristo que o reino prospera. É nas mãos de Cristo que o povo de Deus experimenta paz interna. É nas mãos de Cristo que o reino de Deus se estende por todas as nações. É verdade que Davi expandiu os limites de Israel, os limites de influência de Israel. Mas Davi fez isso apenas naquelas nações que estavam nas nações que estavam localizadas no que chamamos de Antigo Oriente Próximo, ou aquilo que chamamos hoje de Oriente Médio. Apenas ali, e em algumas nações da África subsaariana, o Egito e aquelas regiões mais altas, aquelas nações mais altas da África. Apenas nestes lugares Davi expandiu a sua autoridade. Mas é nas mãos do Senhor Jesus Cristo que o reino de Deus se limita não apenas às nações do Antigo Oriente Próximo, mas se expande por todas as nações, por todos os reinos da terra. É em Cristo que a promessa de Deus se cumpre: pede-me e eu te darei as nações como tua possessão, as extremidades da terra por tua possessão. É em Cristo que essa promessa se cumpre, porque de Davi não lemos isso, mas de Cristo lemos:
toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. O Senhor Jesus foi feito por Deus como recompensa por sua vida de obediência, cabeça sobre todas as nações. Deus fez essa promessa a Israel em Deuteronômio 28:13. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda. E ele cumpriu isso de maneira apenas apenas em sombras no reino de Davi, mas ele cumpre isso de maneira perfeita no reino bendito de nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. É em Cristo que o reino de Deus é pacificado internamente e se espalha por todas as nações, porque Cristo é o Rei obediente a quem o Senhor colocou por cabeça das nações. O Senhor faz prosperar o reino através de seu Rei. E em último lugar, irmãos, do versículo 46 ao versículo 50, agora temos a resposta do Rei aos atos do Senhor. Davi descreve tudo aquilo que o Senhor fez em seu favor. Ele o capacitou para exercer autoridade, especialmente para o combate. Deus lhe concedeu muitas vitórias sobre os seus adversários e, como consequência dessas vitórias, fez prosperar o seu reino. Alargou as fronteiras do reino e da influência de Davi. Portanto, nada mais apropriado do que terminar com palavras de louvor. E é exatamente isso que Davi faz dos versos 46 a 50. A resposta do rei aos atos do Senhor são palavras de louvor. Davi exalta o Senhor. É verdade que este salmo é tão impressionante e Davi está tão impactado com aquilo que Deus fez em seu favor, que mais uma vez ele descreve os feitos do Senhor em favor dele. Ele diz, no versículo de número 47, o Deus que por mim tomou vingança e me submeteu povos, o Deus que me livrou dos meus inimigos, sim, tu que me exaltaste acima dos meus adversários e me livraste do homem violento. Davi não se cansa de descrever os atos do Senhor. Ele está impactado com isso. Deus tem sido generoso, Deus tem sido fiel para com ele, e ele repete mais uma vez aqui. Mas o foco, o centro, o núcleo destes versos finais é o louvor de Davi. E o louvor aparece primeiro no versículo 46. Vive o Senhor, e bendita seja a minha rocha, exaltado seja o Deus da minha salvação. E depois, no versículo 49, glorificar-te-ei, pois, entre os gentios, ó Senhor, e cantarei louvores ao teu nome. Depois de descrever a grandeza que o Senhor tinha lhe concedido, tornando-o cabeça das nações, depois de falar de toda a capacitação que Deus lhe havia dado, da influência internacional que ele exercia, como a autoridade mais poderosa do Antigo Oriente Próximo em sua época, depois de descrever tudo isso, Davi não termina com palavras de exaltação pessoal. Ao invés de se exaltar, diz um comentarista, ao invés de se exaltar, Davi louva o Senhor. Ao invés de glorificar seu próprio nome entre as nações, ele fala às nações sobre o seu grande rei. É isso que Davi faz no final do Salmo. A expansão de seu reino, a expansão de sua influência não é para a sua glória, é para a glória do Senhor. E no meio dos gentios, portanto, Davi diz, eu glorificarei o Senhor. No meio dos gentios, Davi diz, cantarei louvores ao teu santo nome. Entre todas as nações, Davi diz, vive o Senhor, e bendita seja a minha rocha. No meio dos povos, Davi diz, exaltado seja o Deus da minha salvação. Essas palavras, meus irmãos, mais uma vez, demonstram que devemos olhar para este salmo e para o avanço do reino de Deus, para a grandeza do reino do Senhor, não focando os nossos olhos em Davi, mas no descendente de Davi. Porque as palavras aqui citadas, especialmente as palavras do versículo 49, se cumpre através de nosso bendito Salvador. É através de Cristo que Deus é glorificado entre os gentios.
É através de Cristo que o nome do Senhor é exaltado entre as nações. Nós lemos em Romanos capítulo 15, versículo 9. Porque Jesus foi feito ministro da circuncisão, para cumprir as promessas feitas aos pais, e para que os gentios glorifiquem a Deus por sua misericórdia. É a introdução dos gentios no meio do povo de Deus. E então o apóstolo Paulo cita o Salmo 18:49. Glorificar-te-ei, pois, entre os gentios, ó Senhor, e cantarei louvores ao teu nome. É em Cristo que estas palavras se cumprem. E isso fica ainda mais claro. Chegando ao verso final do Salmo, quando Davi diz que Deus é aquele que dá grandes vitórias ao seu rei e usa de benignidade para com o seu ungido, de benignidade para com Davi e sua posteridade para sempre. Eu já falei para os irmãos algumas vezes no decorrer desse sermão e repito, a palavra aqui traduzida por posteridade é a palavra semente, descendente. Talvez posteridade dê a ideia de que é uma referência a todos aqueles que procedem de Davi. Mas não é essa a ideia do Salmo. O Salmo, de maneira profética, está nos falando daquele que é o descendente da mulher, o descendente de Davi, a estrela que procede de Jacó, o cetro que vem de Israel para dominar sobre todas as nações da terra, para ferir nas têmporas os inimigos de Deus, para alcançar vitória e para expandir o reino de Deus por todas as nações. Este salmo fala do reino de Deus prosperando nas mãos daquele a quem o Senhor habilitou, nas mãos do descendente de Davi, nas mãos de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu encerro, meus irmãos, fazendo duas aplicações breves sobre este salmo. A primeira delas é que há uma relação estreita na palavra de Deus, e este salmo fala acerca disso, do avanço do reino e da proclamação do evangelho. Especialmente nos versos 43 a 45, lemos a respeito do avanço do reino messiânico. O reino do Messias, o reino do ungido de Deus, se espalha por todas as nações, porque Deus fez o Messias, Davi, melhor dizendo, seu descendente, cabeça das nações. A Escritura nos ensina exatamente isso, que o Senhor Deus deu autoridade ao Senhor Jesus Cristo, deu-lhe um nome que está acima de todo nome, colocou sob seus pés principados e potestades e fez com que o Senhor Jesus se assentasse à sua direita e o seu domínio se espalha sobre todas as nações da terra. Jesus é o cabeça das nações. Jesus é aquele que recebeu toda a autoridade nos céus e na terra. Mas notem que, especialmente no verso 44 do Salmo 18, nós lemos as seguintes palavras: bastou-lhe ouvir-me a voz, logo me obedeceu. Eu vejo aqui, meus irmãos, um vislumbre do método que o Senhor Deus utiliza para fazer o reino de Cristo, que tem autoridade nos céus e na terra, avançar. Como o reino de Deus avança? Os homens ouvem as palavras, a voz do Messias e logo obedecem à voz do Messias. Nós temos aqui, portanto, um vislumbre do método utilizado por Deus para o avanço do Evangelho, para o avanço do reino de Deus, melhor dizendo, que é a proclamação do Evangelho. Como o reino de Cristo se espalha pela face da terra? Pela pregação do Evangelho do nosso Senhor. É assim que o reino avança. O reino não avança por meio de poderosos, o reino não avança por meio da eleição de políticos a cargos importantes, o reino não avança porque votamos no presidente apropriado, nos líderes apropriados, governadores, políticos, não. O reino avança pela proclamação do Evangelho, pela voz do Rei que ecoa em todas as nações, através de sua igreja. Quando o reino de Deus é proclamado, quando o Evangelho do reino é anunciado entre as nações, o Senhor Jesus Cristo, pela ação do Espírito Santo, faz com que pessoas de todos os povos ouçam a sua voz e a obedeçam. Este é o método divino de avanço do reino, a proclamação do Evangelho. Os povos ouvem a voz do Messias e logo
a obedecem. Os estrangeiros se mostram submissos quando o evangelho é pregado. As nações são trazidas ao redil do bom pastor por meio da proclamação da palavra. Essa é a primeira aplicação. Há uma relação estreita entre o avanço do reino e a proclamação do evangelho. E para encerrar, uma última aplicação. Eu tenho falado muito de Cristo na exposição deste salmo, mas tudo o que eu falei, irmãos, traz grande consolo à igreja. Tudo o que eu falei traz grande consolo à igreja. Este salmo que fala sobre o reino de Cristo, nestes versos finais, é um salmo que traz grande consolo a nós. Sabem por quê, irmãos? Porque os crentes são aqueles que não pertencem ao grupo dos derrotados. Às vezes, irmãos, eu olho para a igreja evangélica e a sensação que eu tenho é que nós muitas vezes nos sentimos como aqueles que pertencem aos derrotados. Querem ver um exemplo? Onde os presbiterianos costumam plantar igrejas? Nas ruas sem saídas, onde ninguém vê. Parece que a gente pertence ao reino dos que perderam. Parece que estamos do lado dos fracassados, mas não, irmãos. É verdade que às vezes a igreja de Deus é sem importância aos olhos dos poderosos deste mundo. Mas os crentes não estão do lado dos derrotados. Os crentes estão ao lado do descendente de Davi, o Senhor Jesus Cristo, o Rei vitorioso, habilitado por Deus para vencer todas as batalhas, Rei invicto, que faz o seu evangelho avançar, o seu reino avançar, por meio da espada que sai de sua boca, o santo evangelho. Nós não estamos do lado dos derrotados, nós estamos do lado daquele que governa as nações, daquele que vai adiante de nós e que vence e que triunfa. Nós estamos do lado daquele que, através de nós, os que são desprezados, os que são considerados pequenos, escória da humanidade, através de nós, pobres pecadores, o Senhor Jesus Cristo expande as fronteiras de seu reino, que é o reino de toda a terra. Meus irmãos, com essas palavras eu gostaria de conclamá-los: avante! Sejamos corajosos, audazes, porque estamos ao lado daquele que é vitorioso, que nunca perdeu uma batalha. Os crentes não estão do lado daquele que, coitado, está num lugarzinho desprezível, implorando para que as nações se voltem para ele. Não, essa não é a figura de Cristo. A figura de Cristo nas Escrituras é de um poderoso cavaleiro, montado num cavalo branco, que tem uma marca em sua coxa, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É ao lado deste que nós estamos. Avante, irmãos, anunciemos o Evangelho, na certeza de que pela proclamação do Evangelho, o Senhor Jesus Cristo, através de sua igreja, conquistará as nações. Louvado seja o nome do Senhor por seu reino glorioso. Que Deus nos abençoe e nos encha de ousadia e coragem. Vamos ficar em pé, meus irmãos, para orarmos.